Olá, vamos para a nossa terceira aula da disciplina de Linguagem de Programação 2. Espero que você esteja conseguindo acompanhar todas as nossas aulas até aqui. Nesta aula, nós iremos aprender os conceitos de orientação a objetos. Quais serão esses conceitos? Nós iremos ver os conceitos de objetos, classes, métodos e atributos. E durante essa aula nós iremos fazer uma prática implementando todos estes conceitos utilizando a linguagem de programação Java. Então, para isso, deixa aberto aí o seu NetBeans. O mundo real, ele é povoado por vários elementos que vão interagir entre si, onde cada um deles vai desempenhar um papel específico. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem, você deverá comprar a passagem aérea e pegar o avião. Então, aí a gente tem vários elementos, a passagem aérea, o avião, se relacionando entre si, se interagindo entre si, para que você possa viajar. E esses objetos, eles podem ser tanto concretos quanto abstratos. No caso, no nosso exemplo da viagem, os objetos concretos, você, o avião, e os objetos abstratos, a compra da passagem, a reserva, a organização, a venda. E é através dos objetos que praticamente todo o processamento ele vai ocorrer dentro das aplicações desenvolvidas utilizando a programação orientada a objetos. Mas é importante você saber utilizar esses objetos. É importante que você obedeça bons princípios que vai fazer com que você desenvolva excelentes sistemas de software. Toda a linguagem orientada a objeto, ela vai oferecer para que você define os tipos de objeto para cada aplicação através do conceito de classes. Os objetos, eles são instâncias de classe. Eles são criados a partir dessas classes. Como a gente viu na aula passada, então a gente tem uma classe que é algo genérico e a partir dela nós criamos os objetos. E é esses objetos que vão interagir entre si para realizar as funções do sistema. E após todas essas atividades realizadas pelos objetos, pelas essas interações, esse objeto ele pode ser removido. Então, o que seria um objeto? O objeto ele é a entidade que incorpora uma abstração relevante no contexto de uma aplicação, de um sistema. Um objeto ele vai possuir estado, seriam as suas características, o nome do objeto, a cor, o tipo, entre outras coisas. Ele vai ter um comportamento, que são as ações que ele vai executar, e ele vai ter uma entidade, ou seja, ele vai ter um nome, uma descrição. Na orientação a objeto, tudo praticamente pode ser representado como um objeto. Um cartão de crédito, um carro, um cachorro, um livro, uma pessoa, uma moto, um carrinho de compras. Sobre o ponto de vista de programação, um objeto ele não vai ser muito diferente do paradigma de programação convencional. Por exemplo, quando você define uma variável do tipo inteira em Java, essa variável ela vai ter o quê? Um espaço de memória para registrar o estado atual dela, se ela possui um valor ou não. Então a gente tem aqui um espaço de memória, onde que nós definimos as nossas variáveis, e aí a gente tem a variável inteira número 1, que recebe o valor 10, e a variável inteira número 2, que recebe o valor 30. Então nós temos um espaço de memória dentro do nosso computador específico para cada uma dessas variáveis, e elas possuem um valor. E aí eu posso associar um conjunto de operações para essas variáveis. Então eu poderia, por exemplo, criar uma outra variável chamada resultado,
tipo inteiro, e eu realizar uma operação de soma. E da mesma forma, quando um objeto é criado, esse objeto ele vai adquirir um espaço de memória específico para ele e para os seus estados, que são os valores de seus conjuntos de atributos definidos na classe. E além desses valores de atributos, os objetos eles vão ter também um conjunto de operações, que são os métodos, as ações que este objeto ele vai realizar. Então, diferente de uma variável, um objeto ele vai ter vários atributos. Então, por exemplo, aqui do livro, eu vou ter esse objeto armazenado no espaço de memória e ele vai ter os atributos título, edição, ano, autor e entre outras coisas. E além desses atributos, o livro também terá os métodos, que são as operações, aquilo que ele vai realizar. Então ele vai ter lá a operação de cadastrar, alterar, pesquisar, excluir, entre outras coisas. Um programa orientado a objetos é composto por um conjunto de objetos que interagem entre si através de trocas de mensagem. Na prática, essa troca de mensagens ela traduz na invocação de métodos entre objetos e é a partir daí que todas as funcionalidades do sistema vão ser realizadas. Momento quiz. Quais objetos que a gente pode identificar em um elevador? Vou dar um prazinho para você pensar. Pensou? Vamos lá. No elevador, eu tenho o próprio elevador, é um objeto, a porta, o painel, um botão para cada andar, o botão parada, o botão emergência, o telefone dentro do elevador e entre outras coisas. Acertou algum deles? Coloca lá no fórum lá para nós. Os objetos, eles são criados a partir de classes. A classe nada mais é que a abstração que vai captar todos os atributos e operações comuns de um conjunto de objetos. Ela vai descrever esses objetos com características, atributos e comportamentos semelhantes. Vamos pensar em vários profissionais. Eu tenho o pintor, a faxineira, o açougueiro, o cozinheiro, o segurança. Todos eles são o quê? Trabalhadores. E eles possuem características e comportamentos semelhantes. Então, todos eles, por exemplo, têm o nome, CPF, RG, carteira de trabalho. Todos eles batem ponto. Então, a partir dessas características semelhantes, nós criamos uma classe, que a gente pode dar o nome dela de trabalhadores ou funcionários, por exemplo. E são essas classes que vão descrever a representação e o protocolo de uma mensagem, seguido por cada um membro das classes, ou seja, das instâncias. Uma instância é um objeto individual que é tanto descrito por uma classe particular, como ele é membro dessa classe. Pegando um exemplo anterior, da classe trabalhador, nós teríamos os atributos nome, CPF, PIS, endereço, profissão e as ações, os métodos. Por exemplo, trabalhar. A partir dessa classe trabalhador, eu posso criar uma instância dela, ou seja, um objeto. Então, eu poderia criar o Logan, o lenhador. Então, ele teria esses atributos e essas ações específicas, nome, Logan, CPF 1234, PIS 456, endereço, Rua Itapecerica e a profissão dele, lenhador. A classe ela vai ser um conjunto de objetos que compartilham estruturas e comportamentos comuns. A classe ela deve definir um único modelo que vai servir para que a gente possa criar vários objetos a partir dessa classe. Então eu teria os objetos pato, elefante, pinguim e macaco. E eles seriam criados, instanciados a partir da classe animal,
que é algo mais genérico. Então eu tenho dentro da classe animal todos os comportamentos e estruturas desses objetos e a partir dela eu posso criar esses objetos. Nós podemos também definir uma classe como um gabarito para a definição de objetos. E através dessa definição da classe que nós vamos descrever que propriedades ou atributos o objeto terá. Uma classe também, ela vai definir e descrever qual é o comportamento dos objetos desta classe, ou seja, que funções que podem ser aplicadas a estes objetos. Essas funções, elas são descritas através de métodos. O método nada mais é que um procedimento ou função das linguagens tradicionais. Na linguagem de modelagem unificada, a UML, a representação de uma classe se dá através de um diagrama de classes, onde que nós teremos o identificador da classe, que ele vai identificar esta classe, que vai permitir que nós referenciamos essa classe, por exemplo, na criação de um objeto. Ela também tem os atributos, que é o conjunto de propriedades dessa classe. E por fim, uma classe ela também é composta por métodos, que é o conjunto de funcionalidades dessa classe, o que a classe vai realizar. Vamos ver se você aprendeu até aqui o que seria classes e objetos e vamos ver se você consegue identificar através dessa descrição e as classes. O banco Deixa Aqui Seu Dinheiro possui vários clientes que possuem uma conta corrente e poupança, que por sua vez possuem um número, um saldo, um status que informa se ela é especial ou não, um limite e um conjunto de movimentações. Os clientes do banco podem realizar movimentações que possuem uma descrição, um valor e uma informação se ela é uma movimentação de crédito ou débito. Cada cliente é atendido por um gerente. Tempo para que você possa identificar as classes. Conseguiu identificar? Vamos ver. Quais classes que a gente poderia identificar? Então nós temos ali o banco, a conta corrente, conta poupança, o cliente, movimentação e gerente. E agora vamos ver o que são atributos. Um atributo ele é um conjunto de características que vai definir o estado e a entidade de cada objeto no domínio. Por exemplo, nós temos aqui a bicicleta. Quais atributos eu poderia dar para a bicicleta? Quais são as características da bicicleta? Então eu tenho a velocidade, quantidade de marchas, marca, cor, ano e aro. Então um atributo é algo que eu posso atribuir a ele um valor. Marca, Caloi, cor, azul, ano, 2020, aro, 20. O carro, quantidade de eixos, quantidade de marcas, velocidade, RPM, quantidade de portas e potência. E quais seriam os atributos de uma pessoa? O nome, sexo, altura e peso. E olha só, aqui temos um objeto abstrato, que seria o quê? A passagem aérea. Olha os atributos dela: o dia, horário, assento e valor. Viu que nós temos de comum em cada um desses atributos? Todos eles conseguem receber um valor. Sexo, feminino. Horário, 19 horas. Quantidade de portas, 3. Então vamos lá. Quais atributos nós podemos atribuir para as classes abaixo? Na classe pessoa, pensa aí. Cidade, paciente e agenda. Vamos ver cada uma delas. Na classe pessoa, olha só, nome, RG, endereço, CPF, celular, telefone. E para a classe cidade? Nome, estado. Para a classe paciente? Nome, CPF, RG, endereço,
telefone, data de nascimento, tratamento. E por fim, para a classe agenda, data, horário, compromisso, endereço e descrição. E métodos? Os métodos, eles são ações e comportamentos ou procedimentos onde os objetos podem interagir e se comunicarem entre si. Os tais comportamentos, eles conseguem manipular os objetos, atribuindo valores para eles e também realizando operações. Então, por exemplo, quais seriam as ações, os métodos da bicicleta? A bicicleta pode acelerar, frear, andar, trocar de marcha, diminuir a velocidade e virar. E de uma pessoa? Falar, andar, pensar e ouvir. Viram o que é de comum de cada um desses? É que eles são o quê? Verbos, eles são ações. É o que aquele objeto ele pode realizar. Vamos identificar quais são os métodos a partir dessa descrição? Vamos lá. Os clientes do banco Deixa Aqui o Seu Dinheiro podem sacar dinheiro, depositar dinheiro, realizar transferências de dinheiro entre contas e bancos, consultar o saldo e realizar empréstimos. Tempo para que você possa identificar os métodos. Identificou? Então, quais são os métodos que a gente pode atribuir? Olha, sacar dinheiro, depositar dinheiro, realizar transferências, consultar o saldo e realizar empréstimo. Então, todas as ações que nós podemos realizar a partir daquela classe. E na prática, como que nós poderíamos desenvolver uma classe utilizando a linguagem de programação? Toda classe ela vai ter primeiro o modificador de acesso, public, private ou protected, vai ter class, que é exatamente que está indicando que é uma classe, ela vai ter um nome, no caso aqui, minha primeira classe, ela vai abrir a chave, logo após eu posso colocar todos os meus atributos, e aí como que a gente cria o atributo? Primeiro, coloca qual o tipo deste atributo e depois o nome deste atributo. E aí eu tenho as ações dessa classe, os métodos. No caso aqui nós temos um método principal, public, static, void, main. Para cada método eu também devo abrir este método através da chave. Dentro dele eu posso colocar uma instrução para que ele possa realizar algo. No caso aqui, nós estamos fazendo com que ele imprima a mensagem minha primeira classe. Toda a instrução ela deve vir ponto e vírgula após a ela. Fecho o meu método e aí eu tenho o fechamento também da minha classe. Então toda classe ela vai ter essa estrutura básica. Para criar um objeto é necessário que a gente tenha duas classes. Uma para o tipo de objeto que a gente deve utilizar e uma para nós testarmos essa classe. É nesta classe de teste que nós vamos inserir o nosso método principal, onde que ele vai acessar a todos os novos objetos desta classe. A classe teste ela só vai fazer uma tarefa que é a gente testar tanto os atributos quanto os métodos deste novo tipo de classe, deste novo objeto. Nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos praticar, utilizando a linguagem de programação Java, os conceitos que eu apresentei aqui. Um abraço e até mais!